vai poder assistir essa aula remotamente. Então, o módulo 1 já está disponível, ele está no canal módulo 1 de automação industrial. Clicando no link, já abre o módulo. Tem 42 páginas, é a primeira atividade laboratorial, automação eletropneumática e eletrohidráulica. Essa é a primeira revisão, apesar desse material ser um material antigo meu, mas eu perdi um monte de arquivo, porque os computadores pifaram. Esse eu fiz de uma outra disciplina que se baseou nas apostilas, nos módulos de automação industrial. Mas, basicamente, a mesma coisa. Tem um índice aqui, lista de figuras. O objetivo é capacitar o aluno na elaboração e montagem de circuitos de controle eletropneumáticos e eletrohidráulicos utilizados na indústria. Oi, Fernando. E em qualquer aplicação no ramo da automação industrial, através dos métodos intuitivo, cascata, trajeto passo e uso da lógica booleana e diagrama de Carnot-Weick. Como introdução, aqui a gente fala da eletropneumática e eletrohidráulica e a gente vai falar dos métodos de projeto. Esses métodos eu vou explicar nas aulas teóricas da semana que vem, das próximas semanas, tá? Eu vou dar aula sobre método intuitivo, junto com o método cascata, depois eu dou o trajeto passo, e depois eu dou o Carnot-Weick. São 3 aulas falando sobre esse assunto, mas você já tem o material todo aqui sobre os métodos. O método intuitivo, ele geralmente é usado para projetos simples. Só que tem uma ressalva. É para projetos simples quando você não tem experiência. Se você tem ampla experiência no assunto, você consegue resolver problemas complexos intuitivamente. Por isso, ele requer grande experiência. Se você não tem, você se limita a usar pequenos circuitos. Ele não exige um tempo maior de elaboração se você tem experiência, só que o tempo que você precisa para obter experiência é gigante, tá? Por isso está escrito que exige um tempo maior de elaboração. Não tem garantia operacional, mas geralmente funciona. E é inadequado na aplicação com circuitos compostos. Só dá para confiar em projeto intuitivo em quem realmente tem muita bagagem. E aqui tem um exemplo de método intuitivo, tá? É um dispositivo de corte, é uma guilhotina, tem um atuador de duplação aqui, que avança somente se 2 botões forem acionados simultaneamente. Bem, como é que vocês imaginam fazer com que essa guilhotina funcione? Se eu tenho um cilindro, aqui pode ser hidráulico, uma válvula, eu posso colocar aqui uma válvula 4 vias, 2 posições. Por que tem que ser 4 vias? Porque o cilindro hidráulico tem que ter o retorno do fluido. Então, eu tenho que ter 2 tubos da válvula indo para o cilindro e tem 2 tubos vindo do reservatório. Um que é a linha de pressão e outra linha de retorno. Então, tem que ser uma válvula 4 vias, 2 posições. Ela vai ser elétrica. Ser válvula solenoide, pode ter retorno por mola. Aqui não fala nada. Olha como fica aberta a forma como a gente vai resolver isso. E depende da gente escolher quais vão ser os tipos de soluções a ser empregadas aqui. Mostram-se 2 soluções. Uma solução totalmente pneumática. Eu falei hidráulico, aqui eu estou mostrando solução pneumática. A solução pneumática é: eu tenho 2 botões. Os botões são, na verdade, válvulas, 3 vias, 2 posições. Uma válvula do tipo E, eu tenho que estar com os 2 botões acionados para a pressão vir para cá. Essa válvula aqui é uma válvula pneumática pilotada, 3 vias, 2 posições, que faz um cilindro de simples ação com retorno por mola ser acionado. E aqui é a unidade de
unidade de ar comprimido. Se eu aperto só um botão, não sai pressão do módulo E. Seja esse ou esse, eu tenho que apertar os dois para a pressão do sistema vir para cá. E aí ela muda a posição dessa válvula, fazendo com que o cilindro avance. Se fosse eletropneumático, está aqui. É um cilindro de duplação, em vez de ser 4 vias, 2 posições, são 5 vias, 2 posições, válvula solenoide com retorno por mola, e ao apertar os dois botões, eu aciono esse solenoide Y1, que eu não estou nem usando o relé. Então, são soluções que qualquer um de vocês seriam capazes de fazer, usando o método intuitivo. E aí, o que a gente pede? É o método intuitivo eletropneumático. Mostra uma esteira transportadora. Está aqui, ó. Esteira A, esteira B. Atuador A, atuador B. Os pacotes que chegam por uma esteira transportadora de rolo são levados e empurrados às hastes de 2 cilindros pneumáticos para outra esteira transportadora. Pode-se impor como condição do projeto: a haste do cilindro só deverá retornar após a haste do primeiro ter retornado. Haste do segundo cilindro. Então, o cilindro que levanta, ele vai levantar, o outro cilindro vai avançar, o primeiro cilindro recua, depois o outro cilindro recuar. Então, pode-se descrever a sequência de movimentos como sendo: o cilindro A avança e eleva a carga. A haste do cilindro B empurra a carga para a segunda esteira. O cilindro A retorna para sua posição inicial e a haste do cilindro B retorna para sua posição industrial. A figura 4 ilustra esse caso. Monte um projeto eletropneumático no Fluid Sim. Bem, o que não foi colocado aqui, o que não tem colocado aqui, é como é que o cilindro A inicia o movimento. Fernando, como é que você acha que esse cilindro vai começar a movimentar-se? O A? O A é esse atuador aqui. O que faz ele levantar? Tem que ter algum motor aí embaixo? Não. O cilindro vai ser empurrado pela pressão do ar comprimido. Mas o que vai comandar o cilindro a avançar? Os atuadores. Eu não estou sendo claro. Claro que são os atuadores, e o cilindro é o atuador. Vai ter uma válvula junto a esse cilindro. Só que tem que ter alguma coisa que mude essa válvula de lugar para o cilindro avançar. Que coisa é essa? Nesse processo que faz o cilindro levantar? Vixe, não sei, professor. O cilindro vai levantar a qualquer momento ou não? Pode ser um botão manual? Pode ser um botão manual. Mas não está chegando caixa? Pode ser então através de um sensor, né? Um sensor que identifique a caixa. Pô, se eu percebo que tem uma caixa aqui, ou um sensor de passagem que conta que passou uma caixa, ele aciona o cilindro. Você entendeu, Fernando? Entendi, sim. Então, vocês vão ter que montar isso no Fluid Sim. É o que está falando aqui. Tem um outro eletrohidráulico. São 2 exercícios. Tá vendo? Isso vale 3 pontos. É 1,5 ponto para cada exercício. Aqui a gente tem um sistema de fundição em molde. Ele é automatizado. Ao clicar um botão, tá vendo? Esse fala, eu cliquei em um botão. Aqui não fala que se clicou num botão. Aqui eu vou ter que colocar um sensor de presença de caixa. Senão eu não sei resolver isso aqui. Aqui eu sei, tem um botão. O cilindro de duplação vai recuar. Esse cara recua. Quando ele recua, aqui eu tenho material fundido. Nessa posição, o material fundido escoa e cai justamente no molde. E ele deverá recuar lentamente e aguardar um período de tempo de 3 segundos. Terminado o período de espera, o cilindro deverá avançar rapidamente e recomeçar o ciclo até que o botão seja acionado novamente.
Monte um projeto eletrohidráulico no fluido SIM-H. A figura 5 apresenta o sistema. Bem, aqui tem 3 coisas. Primeiro, o botão. Segundo, ele tem que recuar lentamente. O que faz um cilindro recuar lentamente, geralmente, é uma válvula reguladora de vazão. Tá? Então, vai ter que colocar uma válvula reguladora de vazão no retorno do cilindro, não no avanço do cilindro, porque o avanço é rápido. Tem que aguardar 3 segundos depois de recuado. Para ele aguardar 3 segundos, eu tenho que colocar um relé temporizador. E existem relés temporizadores. Vou mostrar para vocês. Aqui, gente. São 2 relés temporizadores. Deixa eu parar a apresentação. Este e este. E os relés estão indicados aqui. Notem que aqui eu ligo o relé. Tem uma chavinha aqui que eu mudo o tempo que ele vai esperar. O mínimo é 3 segundos. Vai para 5, 10. À medida que eu aumento esse cara aqui, ele fica mais tempo. Aqui, vai esperar 15 segundos agora. Não sei se vocês estão vendo. De 15 segundos acionado, ele fecha esse contato ou abre este. A mesma coisa esse relé embaixo. Então, eu estou mostrando relés temporizadores. Nos circuitos eletropneumáticos, a gente precisa desses elementos para a contagem de tempo. Vocês vão fazer o mesmo exercício para aplicação no CLP, no módulo 2. Quando a gente fizer isso, vocês vão ver que o sistema que a gente vai utilizar não vai usar mais um elemento físico tipo relé, vai ser dentro do próprio CLP. O método cascata está descrito aqui. Eu não vou entrar a fundo no método cascata. É para circuito de médio porte porque ele não garante que vai funcionar, mas ele resolve a maioria dos circuitos que aparecem. Pode falar. Murilo, pode falar. Ah, eu tenho que mostrar para vocês aqui. Bem, alguma dúvida desse exercício aqui, pessoal? Tudo bem? Podemos seguir? Podemos. Bem, só tem 3 alunos. Essa aula é particular, pessoal. Prestem atenção. Então, não adianta tentar fingir que não está aí. O método cascata não possui garantia operacional, mas o bom desse método é que ele é uma cartilha. Você vai seguindo passos e você vai resolvendo o exercício. E vai resolvendo a questão. Primeiro, você tem que escrever a sequência de movimentos. Aqui, exemplo, A mais, A menos, B mais, B menos. Então, eu vou ter esse cilindro avançando, esse cilindro avançando, tá vendo? Desculpa, esse cilindro avançando e recuando, para depois esse cilindro avançar e recuar. Notem, quando chega, quando eu aperto o botão S1, ele nem aparece aqui, é um botão, eu faço esse cilindro avançar. Chegando em S2, eu faço esse cilindro recuar. Chegando em S3, faço B avançar. Chegando em S4, faço B recuar. O problema é que o sistema já começa com S3 acionado. E aí faz com que o cilindro B avance imediatamente. Não dá para fazer assim. Depois eu vou explicar para vocês por que não dá. Qual é o problema que acontece aqui. É quando eu for ministrar a aula de trajeto passo. Eu vou mostrar o problema de conflito que acontece quando o A recua aqui. Ele volta para o estado inicial
e o estado inicial tanto faz o A avançar, quanto faz o B avançar. E aí? Aqui está falando desse exemplo claro de sobreposição de sinal. Peço para que vocês leiam para entender isso e tirem dúvidas comigo. Então, a primeira coisa é escrever a equação. Depois traça um traço vertical na metade. Se os dois lados forem iguais, é uma sequência direta. Se os dois lados não forem iguais, é uma sequência indireta. Sequência direta dá para a gente resolver de forma intuitiva. Sequência indireta, não. Outra situação é quando se repete o mesmo cilindro de um lado e do outro. Isso aqui é uma sequência indireta, apesar de eles serem idênticos. Aí a gente vai dividir a sequência em setores. Toda vez que repetir um cilindro, eu crio um novo setor. A mais, A menos. Aqui crio um novo setor. Vai para B+. Aí B+, vira B-. Vou colocar aqui um terceiro setor. Mas espera lá, esse setor aqui, que é o último, não tem o mesmo cilindro que tem no primeiro setor. Então eu posso, em vez de colocar o terceiro, eu coloco o primeiro setor aqui. No caso, esse exemplo tem 2 setores. Essa explicação de setores está clara para vocês, gente? Sim ou não? Sim. Ok. Então, separei em 2 setores. Bom, esse caso, A+, A-, B+, B-, tem 2 setores. A+ é o primeiro, A- e B+ é o segundo, B- é o primeiro. Se fosse A+, B+, B-, A+, B+, o primeiro, B-, A- o segundo. Esse aqui é um outro exemplo com 4 setores. Bem, se eu tenho 2 setores, significa que eu vou usar o número de relés igual ao número de setores menos 1. Então, para 2 setores, eu uso um relé. Olha, um relé, quando ele estiver ligado, ele aciona o primeiro setor. Quando ele estiver desligado, ele aciona o segundo setor. Se eu tiver 3 setores, eu preciso de 2 relés. Quando o primeiro relé for acionado e o segundo não for, eu estou no primeiro setor. Quando o primeiro e o segundo estiverem acionados, eu estou no segundo. Quando o primeiro estiver desacionado, eu estou no terceiro. E aqui tem o exemplo de como é que isso funciona. À medida que inicialmente está alimentando o primeiro setor, liga o segundo relé, alimenta o segundo, desliga o primeiro relé, alimenta o terceiro. Isso aqui é um exemplo para 4 setores. E aqui mostra ele funcionando. Peço para vocês darem uma lida e se tiverem dúvidas me perguntem. Bem, então, identifiquei se a sequência é direta ou indireta, identifiquei quantos setores tem, e aí a gente vai criar o quadro de sequências de acionamentos. Como é que a gente cria isso? São 4 colunas: passo, comando, acionamento e setor. Primeiro passo: aperta o botão de partida. Aciona o cilindro A, aqui A+, setor 1. Segundo passo: chega no fim de curso S2 do cilindro A. Mudança de alimentação do setor 1 para o setor 2. É isso que muda de setor. E aqui a gente coloca o setor rede, é uma mudança de 1 para o 2. Terceiro passo: setor 2 energizado. O cilindro A retorna imediatamente. Setor 2. Quarto passo: chave fim de curso S3. Avança o cilindro B. Setor 2. Quinto passo: chave fim de curso S4. Mudança de alimentação do setor 2 para o setor 1. Rede. A gente avançou o B, mudou de 2 para 1. E aí, no setor 1 energizado, retorna o cilindro B, setor 1. E sétimo, chave fim de curso S5, desliga o retorno do cilindro B, fim do ciclo. E aí, a gente vai montar o sistema. Aí, a gente monta sempre diagrama eletropneumático. Começa com os cilindros e as válvulas. São sempre válvulas com duplo solenoide. E esse é um ponto negativo desse processo.
Válvula duplo solenoide é mais caro que uma válvula simples solenoide. Então, desenha primeiro os 2 cilindros, tá com válvulas reguladoras de vazão, tanto na ida quanto na volta, 2 válvulas eletropneumáticas, 5 vias, 2 posições e o sistema de alimentação. E monta o circuito elétrico. Presta atenção, esse circuito elétrico está falando o seguinte: botão S1 avança o cilindro A no setor 1. Setor 1 é quando o relé tá K1 está desligado. Acionei o sistema, acionei o botão, Y1 faz o cilindro avançar. Chegou em S2, aqui ó, chegou em S2, muda de alimentação setor 1 para o setor 2. Eu ligo o relé, S2 liga o relé. Ó, S2 liga, coloco um selo K1 aqui e mantém o K1 ligado. Ligou o K1, a primeira coisa que acontece é o Y2, é esse cilindro recuar. O cilindro recuou, chegou em S3. Chegou em S3, aciona Y3, faz esse cilindro avançar. Chegou em S4, opa, eu desligo o relé. Desligou o relé, vem para cá. O botão não é de trava. Então, ele vai energizar esse setor quando o S5 for acionado, porque S4 faz desligar o relé e S5 faz o cilindro avançar. Assim a gente resolve e, na verdade, a gente está seguindo exatamente esse processo que está nessa tabela, só que escrevendo como se fosse um diagrama de relés. Ficou claro isso aqui, pessoal? Eu acho que vocês vão entender isso depois da aula teórica. Aqui está explicando exatamente o que está acontecendo nesse circuito. Qual que é o exercício que a gente vai fazer? Tem um dispositivo de estampagem, tá ele aqui. Cilindro 1 fixa a chapa, cilindro 2 dobra, cilindro 3 dobra, cilindro 4 fura. Ó, cilindro 1 fixa a chapa e fica fixado até a etapa 8. Cilindro 2, depois que o cilindro 1 fixou, ele faz a primeira dobra. E fica retendo até estágio 7. Cilindro 3, depois que o cilindro 2 fez a dobra, avança e recua. Cilindro 4, depois que o cilindro 3 recuou, avança e recua. Depois que o cilindro 4 recuou, o 2 recua. Depois que o 2 recuou, o 1 recua. Então, a gente vai chegar nessa sequência. A avança, B avança, C avança, C recua. D avança, D recua, B recua, A recua. É isso que está escrito aqui. Então, é para especificar a solução de acordo com o método cascata, valendo 4 pontos. Eletropneumaticamente, apresente o diagrama eletropneumático pelo fluido SIM-P. Método trajeto passo. Esse método não é uma cartilha que você segue passos. Vai ter momentos em que você vai ter que tomar a decisão. Eu vou mostrar para vocês onde está. Primeiro, a gente vai representar a movimentação dos cilindros com um diagrama trajeto passo. Esse exemplo, A menos, B mais, A mais, B menos, a gente tem 4 etapas. A primeira, o A recua e o B fica recuado. A segunda, o A fica recuado e o B avança. A terceira, o A avança e o B continua avançado. Na quarta, o A se mantém avançado e o B recua. Eu posso escrever o estado de cada cilindro através disso. No momento 0, ou nesse momento 1, eu tenho o cilindro A valendo 1 e o cilindro B valendo 0. No momento 2, ambos valem 0. No momento 3, A vale 0, B vale 1. No momento 4, ambos valem 1. No momento 5,
eu vou ter a posição idêntica à inicial, A avançado e B recuado. Aqui a gente começa a trabalhar com questões relativas à lógica booleana. Depois de fazer o diagrama trajeto-passo da sequência, a gente vai fazer o diagrama de acionamento dos sensores. Aqui é um outro exemplo. Então, ele fez o diagrama trajeto-passo, a posicionamento dos atuadores, está vendo? A avança, B avança, A recua, B recua. A mais, B mais, A menos, B menos. Está aqui, posicionamento dos sensores. Aqui eu mostro o diagrama de atuação dos sensores. O A0 só é acionado quando chega na posição 4. O A1 quando chega no estágio 2. O B1 a mesma coisa, no estágio 3. E o B0 fica avançado no estágio 1. Esse é o diagrama de sensores e depois o diagrama de atuadores. O cilindro A tem que ficar acionado do momento 1 até o momento 3 e recuado do momento 3 até o momento 5. O cilindro B tem que ficar avançado do momento 2 até o momento 4 e recuado do momento 4 até o momento 1. A partir daqui eu vou tentar relacionar entradas, o diagrama de atuação, com saídas, o diagrama de comando. Vou tentar escrever o A mais em função de uma combinação de entradas. Se ela for idêntica, aqui fala que eu posso usar uma válvula do tipo retorno por módulo. Agora, se não for idêntica, eu tenho que usar uma válvula de duplo solenoide. Eu posso falar que o A mais avança com B0 e o A mais recua com B1. Quando o B0 acontece, o A avança. Quando o B1 acontece, o A recua. Ótimo, só que falta colocar a chave S acionando isso. É uma válvula duplo solenoide. O B, ele avança com A1. Quando tem A1, ele avança. Só que o B fica avançado até esse ponto aqui. E ele recua com A0. O A0 começa aqui e para aqui. O B recua aqui e também aqui. E aí, ambos são válvulas duplos solenoides e basta escrever essa equação como se fosse um diagrama de relés. Chave e B0 liga YA a mais. A1 liga YB mais. B1 liga YA menos. A0 liga YB menos. E assim a gente faz o circuito eletropneumático usando o método trajeto-passo ou sequencial. Bem, o que a gente vai fazer? É um rebitador. São 3 cilindros. O cilindro 1 avança. O cilindro 2 rebita, o cilindro 3 mexe esse cara, o 2 ele posiciona o rebite e o 3 faz a rebitagem do sistema. É isso. O rebitador é composto por 3 cilindros. Ao acionar 2 botões de partida simultaneamente, o cilindro 1 avança fixando a peça. Os 2 cilindros 2 avançam posicionando os rebites para que o cilindro 3 avance e rebite a peça. Então, eu tenho 2 cilindros 2, um de cada lado, e está alimentando os rebites. O cilindro 3 recua para depois o cilindro 2 recuar e, por fim, o cilindro 1 retorne e o sistema fique pronto para novo ciclo. A figura 30 mostra o esquema desse experimento. Monte o problema trajeto-passo desse equipamento é um sistema eletropneumático. Apresente a solução eletrohidráulica usando no fluidicine H. Diagrama, bem, trajeto-passo. Vocês têm alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Eu acho que vai surgir dúvida quando vocês fizerem esse exercício aqui. Então, eu estou falando A mais, B mais, C mais,
Aqui acontece o retorno simultâneo de B e C, B barra C menos e A menos. Vamos ver como é que a gente faz isso no diagrama trajeto passo. O diagrama de Carnot a gente usa quando ele envolve várias entradas. Aí a gente vai começar a colocar tabelas verdades. Se eu tenho duas entradas, A e B, aqui eu vou ter um quadrante 00, 01, desculpa, 00, 01, 10, 11. Se são três entradas, é dessa forma. Então, fica claro que para n variáveis tem-se 2 elevado a n quadrados. Aqui a gente tem um exemplo de A barra, B barra, A e B. O quadro 4AB, esse cara aqui, é representado por dois uns, um do A e outro do B. Esse elemento aqui, 1, está mostrando que eu estou numa posição A barra, B barra, desculpa, A, C barra, B, D barra. É como se eu tivesse representado aqui A, B, C barra, D barra. Tá vendo? A, B, C barra, D barra. E aqui para 3 variáveis e exemplos que vão sendo dados para 5 variáveis. A gente pode chegar a 6 variáveis caso necessário. Mas você deve ter... A gente pode até usar mais e trabalhar com cubos tridimensionais. E aí eu vou ter as minhas entradas e vou colocar uma coluna de saída. Eu vou ver o que é que faz a minha saída ser acionada e quais são as características. Tá vendo? Imagina que a saída é igual a barra, B barra, C barra. Ó, A barra, B barra, C barra. Quando ambos são zeros, a saída vale 1. A barra, B, C barra. A barra está aqui. B está aqui. C barra está aqui. Essa é a outra posição. A barra, B barra, BC. A barra, BC é essa posição. A, B barra, C. A, B barra, C é essa posição. E A, B, C barra. A, B, C barra. Esse cara aqui. Como é que fica o diagrama de Carnot nisso? São 3 variáveis, então eu vou colocar... Tá vendo? Em vez de ser só A e B, eu vou colocar A, B, C. A, B, C. Aqui. Ou A, C, B. Dessa forma. E eu vou pegar essa tabela e vou colocar nessa representação. Aqui é B barra e aqui é B. Aqui é C barra, essa coluna, C essas duas e C barra essa última. A barra aqui, A aqui, e a gente vai tentar agrupar isso para escrever essa equação de outra forma, simplificando ela. O grupo C, o grupo 1, esse grupo eu tenho A barra B barra, ou A, B barra C e B, C barra. O grupo 1, a gente tem que a única coisa que se mantém fixa é o C barra. O resto, B, B barra, A e A barra, podem ser desconsiderados. Por isso, a resposta do grupo 1 é se o C for acionado. No grupo 2, que é esse menor aqui, a gente tem A barra, BC, A barra, BC barra. A equação simplificada desse sujeito vai ser C barra ou A barra B. E assim a gente consegue fazer equações simplificadas para diversos tipos de casos. E aqui a gente tem um exemplo com 4 entradas.
a gente faz os agrupamentos dos grupos. E aí tem vários tipos de agrupamentos. Quadras, são 4 regiões, pares, são os mais simples, termos isolados, não, normalmente a gente não representa, mas os termos isolados, basicamente aqui, o A é fixo, valendo 1, o B é fixo e o A não. Então eu tenho o A valendo 1 e o B barra. Aqui o A barra porque vale 0 e o B porque vale 1. Aqui a gente tem A menos B menos desse ponto, não A e não B, ou A e B. Aqui fala das oitavas, das quadras, dos pares e dos termos isolados. E o cuidado que a gente tem que ver nas beiradas, que também formam quadras e pares. Bem, aí coloquei um exercício de diagrama Carnot-Weick trajeto passo. A porta que comunica 2 depósitos deve ser comandada de tal maneira que possa ser aberta ou fechada de qualquer depósito. Figura que ela não mudou o número, é 31 essa aqui. Eu coloquei 31, mas saiu traço 1 aqui. E eu não mudei o número dela aqui. Oi, Luiz. Deixa eu te perguntar, esse alto aqui é o que estava de lá? Era o que estava no 1. Não. Porque o Finza falou, Luiz, não alto para mim, eu falei, não, já pus. Deixa eu colocar. O Finza está aí? Deixa ele quieto aí, eu vou lá. Valeu. Então, além disso, deverá ter condição de ser aberta de um depósito e fechada por outro. Então, eu tenho 2 interruptores de uma única porta. Quando a porta estiver abrindo e um botão for acionado, ela deve fechar e vice-versa. Notem como o sistema é complicado. Ele tem que ver se o sistema está abrindo, se está fechando, apertou o botão, ele inverte o sistema. Eu quero a equação e o diagrama Carnot-Weick disso. Eu tenho 2 entradas, A e B, e eu tenho uma saída, que é o cilindro da porta, abrindo ou fechando. Quero circuito para equipamentos eletropneumáticos e monte o circuito utilizando apenas botão sem trava, utilizando o Fluidsim P. Esse daqui é para fazer o Carnot-Weick bem simplificado. Alguma dúvida, pessoal? Você quer que eu pegue o Covid? Pô, fechando essa. Estou em aula, filho. Tá tudo bom? Pô, estou em aula aqui com os alunos. Falou. Você vê como é, né, gente? Parece o boteco de esquina, vai chegando berrando aqui, né? Bem, só para mostrar para vocês que hoje a gente teve essa aula aqui do laboratório 1. A gente tem mais 2 aulas e a entrega do relatório na semana 7. Então, o relatório é para ser entregue no dia 11 de janeiro, valendo 12 pontos e meio. Vocês têm 3 semanas, o Natal e o Ano Novo, para fazer isso. Como é que eu quero o relatório? Está escrito aqui no módulo 1. Capa, índice, objetivos, introdução, materiais e métodos, resultados, conclusão e bibliografia. Só falta fechar os grupos. Hoje, a gente tem em automação industrial 2 turmas, A e B. A turma A tem 4 alunos, Fernando, Matheus, Murilo e Nicolas. Eu não sei porque o Nicolas não veio na aula de hoje, mas ele está nessa aula. Na turma B, a gente tem Caio, Guilherme, João Pedro, José Divino, Matheus, Tércio, Thales e Vinícius. Eu vou fazer melhor, gente. Como é para fazer no Fluidsim, eu vou pedir para vocês grupos individuais. Cada um faz o seu.
professor vai testar no dia da entrega os projetos em bancada. Quais rodarem serão aprovados. Ok, gente? Então, se não rodar, eu vou descontar da nota de vocês. O sistema está errado. Se rodar, beleza, vai estar valendo os pontos. Tudo bem? Então, além do relatório, a gente envia os arquivos lá do Fluid Sim. O relatório tem que ter o diagrama eletropneumático do resultado do seu sistema. Eu vou pegar o diagrama e vou implementar. Ah, entendi. Entendeu? É isso que eu vou fazer. E implementando eu vou ver se funciona ou não funciona. Não funcionando, bem, eu não sei se eu vou fazer tudo isso no dia da entrega, porque são muitas pessoas. Tem que ver quais são os grupos que vão ter resultados iguais, quais pessoas têm resultados iguais. E a gente tem 2 intuitivo, um cascata, um trajeto passo e um carnovê, que eu tenho 5 coisas a serem implementadas. Na pior hipótese, eu filme e passo para vocês depois, tá bom? E nas próximas aulas, o senhor vai ficar sanando dúvida? Nas próximas aulas, estou tirando dúvidas de vocês. Certo. Seu som está desligado. Bem, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Tudo bem? Por enquanto, não tem uma dúvida, professor. Beleza. Estou parando a gravação.